Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro. Hoje vamos falar aqui sobre um dos temas que para mim, eu acho que é o tema, ou pelo menos um dos top 3, sem dúvida nenhuma, que eu mais gosto sobre vendas, né? Que é negociação. Quando a gente fala em negociação, algumas pessoas já ficam com medo, já se tremem, né? Porque fala de preço, fala de ouvir não, né? E aí acaba que a gente se afoba, né? A gente fica tão nervoso, fica tão ansioso que quer ir embora, quer fugir ali daquela situação, daquela rede de tensão e acaba que perde a venda simplesmente porque não teve, né? Uma capacidade emocional, inclusive, não só de técnicas, mas também uma capacidade emocional de manter-se, né, durante aquela negociação e concluí-la com êxito, né, com a venda. E sempre lembrando, né, gente, a venda, quando eu falo em êxito, não é só pensando na comissão, na meta, no volume, não é isso. Mas é pensando no benefício que o cliente vai ter utilizar o seu produto, aquilo que nós estamos vendendo. Tá? Então, quando o cliente ele usa os produtos da For Life, quando ele compra, né, quando ele compra lá os produtos nossos da For Life, nós vamos ganhar, sim, nós vamos ganhar, mas sinceramente quem vai ganhar muito mais é ele, né? Se você é usuário, né, dos nossos produtos, você usa, se você atesta, e eu tenho certeza que sim, você sabe que o maior beneficiado com certeza vai ser o teu amigo, tua amiga, vai ser o teu cliente. Então, vamos ao que interessa. Vamos aqui para a nossa apresentação. Muito bem. Então, sobre negociação. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, gente, é o seguinte, que a nossa vida inteira é de negociações. Nós nos vendemos sempre, constantemente nós estamos nos vendendo. Seja vendendo uma ideia, seja vendendo o apartamento, seja qualquer coisa. A nossa vida é uma negociação. Até mesmo quando você está conversando com o seu cachorro, você está negociando. Né? Imagina com os filhos, né? A gente está sempre negociando. Uma hora eu não entendi a ideia aí, o exemplo do cachorro. É simples, ó, vem cá, vem, ó, se você pegar, eu te, né? Pega aqui, vai lá para fora, vem, ó, se não vier, tá. Isso tudo é negociação. A gente negocia com tudo, em todos os momentos, a gente está se vendendo sempre, tá? Então, vamos primeiro tirar esse medo, essa carga, esse peso de negociação, né? De parece ser uma coisa de outro mundo. Não, não é. Nós podemos melhorar a nossa negociação? Óbvio, como qualquer outra coisa na nossa vida, né? Qualquer outra área, nós podemos aprender, né, técnicas, ter mais informação e conhecimento para que a gente possa melhorar, né? Aparar aí as arestas e ser melhores nisso, tá? Então, sobre negociação. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito, né? O que é negociação? Então vamos lá. Negociação é o uso da informação e do poder. Guarde essas duas palavras, informação e poder, com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. E negociação muitas vezes é isso, né? Uma rede de tensão. Por quê? Porque um quer uma coisa, outro quer outra e fica naquela disputa, né? No bom sentido da palavra, fica naquela disputa. Então, nós precisamos usar a nossa informação e o nosso poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão, tá? Negociação é um processo de comunicação bilateral. Bilateral, com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Então é bilateral porque são dois lados. Geralmente é o lado de quem vende e o lado de quem compra. Pode ser que esteja mais, né? Aí já não é mais bilateral, mas é no mínimo bilateral. Dois lados, quem vende e quem compra e quem vende. Para que no final os dois cheguem nesse consenso. Ou seja, essa decisão precisa ser uma decisão conjunta, que seja bom, que seja benéfico, que seja positivo, que seja agradável, que seja interessante para os dois lados. Tá ok? Então é isso. Então, primeiro você precisa entender que negociação é o uso da informação e do poder e que é uma comunicação bilateral com o fim, né, de se chegar a uma decisão conjunta entre ambos os lados. Tá? Olha isso aqui. Negociação é quando duas partes interessadas tentam influenciar uma a outra, fazendo trocas em busca de obtenção de um acordo. É isso. É quando duas partes interessadas tentam influenciar uma a outra. Comunicação bilateral. Decisão conjunta. Né? Um acordo. O que é um acordo? É uma decisão conjunta. Tá? Então isso é negociação. Por isso que eu falo que em qualquer momento da nossa vida nós estamos vendendo sempre, ou seja, nós estamos sempre em negociação. Por quê? Porque eu quero, mesmo que seja uma coisa simples, eu estou com minha esposa decidindo qual papel de parede vamos colocar na sala.
Eu penso uma coisa, ela pensa outra. É óbvio que nesse exemplo, a mulher é quem vai mandar na casa, porque um parênteses aqui, né? Pensa numa coisa chata, é o homem que fica opinando até dentro de casa. Deixa a tua mulher mandar na casa, rapaz. Deixa ela escolher a coisa que ela quiser. Eu escolhi um exemplo ruim aqui, eu não vou cortar para gravar de novo, não. Vocês entenderam, tá? Então, precisa ter essa comunicação entre os dois lados e o acordo precisa ser um acordo bom, benéfico, positivo para os dois, tá bom? Muito bem. Quando a gente fala de negociação, a gente pensa logo em preço, pensa logo em fechar contrato, em assinar, em passar o cartão, em entrar lá no site, fazer o cadastro de quais produtos, quantos pontos você vai comprar. De fato, de fato, é negociação isso. Mas eu quero que vocês entendam que a negociação, ela começa lá, bem antes desse momento que eu acabei de falar. Ela começa em você. Já começa em você. Eu falei isso no treinamento anterior, né, na nossa primeira aula, sobre você mesmo. Então, você antes de tudo. O cliente ele vai comprar o teu produto através de você. Ele vai confiar no teu produto através de você. Então, você precisa transparecer confiança, você precisa inspirar certeza, tá? Então, ó, algumas dicas aqui importantes. Sua vestimenta, sua pontualidade, sua energia, porque não tem coisa mais chata do que você estar falando com alguém que sabe, aquele monotone, o resto, 2 horas de apresentação falando assim. É muito chato. Se eu desse essa aula para vocês falando dessa forma, gente, é um saco, né? Então, energia, você tem que estar com energia, tem que estar vívido. O cliente tem que olhar para vocês e, rapaz, que acaba de energia boa. Eu quero ser como ele, eu quero me aproximar dele, eu quero usar o produto que ele tem, eu quero comprar. Energia. Linguajar e o português. Tem diferença linguajar de português? Mano, lógico que tem. Português é falar correto e linguajar é não falar palavrão. Beleza? Português é não falar a gente vamos. Me desculpem, né? O treinador muitas vezes ele faz o papel de carrasco, né? Então eu vou dar só esse exemplo, vou dar mais exemplo nenhum. Fala em português correto. Se você trabalha com vendas, você precisa aprender a falar, não só sobre o produto, mas tem que falar a sua língua. Então tem alguns errozinhos que dói. Certa vez eu estava para contratar um advogado e eu estava pesquisando, estava ouvindo algumas ideias de três. E um deles eu descartei, mas a gente nem fez ligação de vídeo. Porque simplesmente eu uso esse exemplo por conta dessa situação que aconteceu comigo. Que ele falou, não, mas dessa forma a gente vamos, parará, parará, parará. Eu disse, gente, um advogado que fala, gente, vamos. Ele pode ter sido o melhor advogado lá do escritório dele. Eu não estou desmerecendo ele, mas eu estou dizendo que aquilo fez com que, para mim, ele perdesse ponto, ele perdesse credibilidade. E eu não fechei com ele, tá? Então, português é importante. E linguajar, cuidado para você não falar palavrão. Primeiro que não dá para falar palavrão em lugar nenhum, né? Já começa daí. Mas principalmente quando você está com o seu cliente, quando você está na casa dele ou mesmo dentro de uma reunião online, né? Cuidado com palavrão, cuidado. Ah, Morano, mas tem umas palavras que não são palavrão. Não é, mas ainda assim, né? Cuidado, preste atenção. Se mantenha em uma postura em que o cliente vai olhar para você e vai te respeitar, tá? Então, isso é importante. Começa daí. A negociação, o que é que tem a ver com a negociação? Tudo. Por quê? Porque a gente falou na aula anterior também, a primeira impressão ela fica e ela demora para sair se ela for ruim. Se ela for boa, tem que ficar, né? Mas se for ruim, tá ruim. Então, lá no final da negociação, aquela primeira impressão ainda tá lá contando para ele. Então, preste atenção nesse ponto aí de você antes de tudo. Segunda coisa, meus amigos, observação. Como assim observação? Você precisa observar o seu cliente. Você precisa entender um pouquinho. Ele é solteiro ou é casado? Ele tem pais vivos, avós vivos? Tem filhos ou tem netos? Valorizam a saúde? Eles fazem academia, praticam algum esporte, sei lá. Você precisa observar isso tudo. Até para que gere uma conexão. A gente vai falar um pouquinho sobre conexão já já, né? Mas você precisa observar isso tudo para quê? Para que você possa usar a melhor abordagem possível, para que você possa usar a melhor linguagem possível para essa pessoa. Morano, eu não conheço essa família, não sei o histórico dela. Você chegou até ela através de alguém, certo? Se você chegou até ela através de alguém, então pergunte a esse alguém. Faça esse briefing rápido. Entenda um pouco do seu cliente, para que você possa, com essa observação, ser mais assertivo nas suas falas.
né? Para que você possa ter mais certeza de que você está tocando o coração dessa pessoa. Porque se você estiver falando de um determinado assunto, por exemplo, falando de filhos, né? Ah, você tem que cuidar da saúde dos filhos, os seus filhos não são importantes para você? Claro que são importantes para você. Você fala tanto de filho e você não sabia que aquela mulher ou aquele homem, aquela família não podem ter filhos. Você está falando em cima de uma dor deles que não está fazendo sentido algum. Ou pior, eles tiveram um filho que faleceu há pouco tempo e não tem outros. Então, cuidado, você precisa ter observação para você falar o que deve ser falado. Isso é muito importante. Se você não tem essa informação, você precisa buscar com quem te trouxe, com quem te apresentou essa pessoa, essa família, tá? Ah, Maurano, e se for um contato frio? Foi alguém que me buscou na internet, eu não sei, nem tem ninguém que eu conheça que conheça essa pessoa. Aí você vai ter que ser absolutamente neutro. Você vai precisar fazer mais perguntas para que você entenda, e esse briefing que seria com alguém que conhece e você não fez, vai ser com ele, sem ele perceber, obviamente. Você vai conversando, vai perguntando, e filhos, tá? E família, você é casado tem muito tempo? Ah, que legal, você é de onde? E começa a pegar um pouco mais de informação através dessa observação pelas perguntas, tá? Importantíssimo isso também para não dar bola fora. Espelhamento, o que é espelhamento? Espelhamento é você se parecer com as pessoas. É muito importante essa técnica. Isso é a técnica oriental, né, chamada rapport. O que é o rapport? Rapport se é você se igualar a alguém, ou pelo menos ficar bem próximo a alguém. É você criar os mesmos ritos, né, de alguém. É você ter os mesmos trejeitos de alguém. Claro que isso é muito natural, muito comum nas relações que se perduram por meses, por anos, né, por décadas. Né? No casamento isso é muito normal. A gente aplica o rapport de forma tão automática, por quê? Porque a gente vive, a gente convive com aquela pessoa, né? Com os filhos, com o cônjuge, com companheiros do trabalho, né? Que trabalha já há bastante tempo lá. Você começa a aplicar o rapport de forma automática, esse espelhamento. Por que que isso é uma coisa interessante? Por que que é necessário? Por quê? Simplesmente porque nós nos aproximamos mais daquelas pessoas que se parecem conosco. A gente também já falou sobre isso na aula anterior. Então tenha humildade de se parecer com o outro. Né? Claro que você não vai fazer as coisas erradas. Né? Certa vez eu estava em um treinamento e eu estava falando exatamente sobre essas técnicas. Aí falei bastante, expliquei e tal, beleza. Aí 2 dias depois eu recebi a informação de um novato que estava sendo treinado. Ele estava fazendo um rapport, mas não era nem rapport, era espelhamento. Não era nem espelhamento, era espelho. Se o cliente cruzava os braços, ele cruzava. Se o cliente cruzava as pernas, ele cruzava. E aí é verdade, isso é uma história verídica. Então, o cliente coçou o nariz. Ele foi lá e coçou o nariz. Aí o cliente disse, você está me imitando? Então tem que ter cuidado com isso. O espelhamento é algo sutil. Então, o que é que eu quero dizer com espelhamento? Se o teu cliente ele fala mais rápido, você precisa falar um pouco mais rápido. Por quê? Porque vai se aproximar da forma que ele é. Se o teu cliente fala um pouco mais lento, ele é um pouco mais devagar, você precisa também falar um pouco mais devagar. Você precisa se aproximar mais dele nisso. Né? Sei lá, se você tem, por exemplo, você está lá na casa dele, ou não, na casa dele fisicamente ou online. Né? Eu estou na sua casa aí, provavelmente, mas estamos usando aí as tecnologias, né, para isso. Então, se você percebe que ele é, sei lá, fanático por determinado time de futebol, ou que ele sei lá, fanático por determinado político ou partido político, lembrem-se, não é para mentir. Né? Essa conexão, esse espelhamento precisa acontecer de forma verídica. Então, poxa vida, eu Moroni, sou palmeirense, tá bom? Se eu tô na casa de um cliente, ou se eu tô falando com algum corintiano, eu não vou dizer, nossa, eu sou corintiano, timão. Não, por quê? Porque eu não sou. Primeiro que é mentira. Segundo que não vai ser verídico. O subconsciente do cliente vai entender. Agora, o que é que nós temos em comum? Se ele gosta muito do Corinthians e se eu gosto muito do Palmeiras, o time não é em comum. Mas o que é em comum? Futebol. A gente pode falar sobre futebol, por exemplo, para gerar uma conexão, um espelhamento. Então, é importante que haja esse espelhamento, tá bom? É a técnica do rapport. E aí, obviamente, conclui-se, né, na conexão. Tá? Então, para que você aumente a conexão, essas dicas, fale sorrindo, esteja disponível, ouça mais, obviamente, fale menos, né, para que você possa entender as necessidades do teu cliente, e aí você vai mostrar interesse. Mostrando interesse, você vai ganhar o coração do teu cliente.
E ganhando o coração, ele vai abrir a carteira. É assim que funciona. Tá? Morando que maldade. Não, não é maldade, é assim que funciona. É simples assim. Vamos lá. Você já esteve em uma loja procurando, sei lá, uma blusa, qualquer coisa. E que lá naquela loja você foi tão bem atendido. Você foi recebido lá com um sorriso, com um aperto de mão forte, Foi uma situação assim que você disse, nossa, que legal, que bacana, essa pessoa tem uma energia positiva, né? Tem uma coisa boa. E aí você acaba comprando aquele produto lá e nem era exatamente aquela cor, ou nem era exatamente aquele preço que você queria, tá? Mas você comprou só porque houve uma conexão emocional com aquele vendedor, com aquela loja, com aquela pessoa. Eu sei que já aconteceu. Então não é maldade, é assim que funciona. Esse é o nosso cérebro. Nós temos um cérebro. E o nosso cérebro está programado automaticamente para algumas coisas. E nós precisamos usufruir disso. Nós precisamos aprender a como usar isso a nosso favor. Beneficamente. Tá? Beneficamente. Muito bem. Vamos então falar sobre o desafio. A venda ela é um desafio. A negociação em si ela é um desafio. Então você se encontra com um oponente que você diz, eu não consigo vencer esse oponente. Ou eu não vou ter êxito nessa negociação, eu não vou ter êxito nessa venda. É uma pessoa muito instruída e eu sou uma pessoa mais comum. Eu não... Encare o desafio, amigo. Não tenha medo. Você pode. Você pode. Encare o desafio. Tá? Primeira coisa é essa, não tenha medo. Não fique com medo. Pode ser o maior dos oponentes. Oponente, né? Não tenha medo. Segundo, seja humilde. Amiga, amigo, você sendo humilde e o teu cliente vendo, por maior que seja, né, o oponente, né, por mais conhecimento que o teu cliente tenha e você se mostra humilde, você já está ganhando o coração dele ali. Tá? Ele vai te ajudar, você vai aprender e ainda vai vender o teu produto. Tá? Então, tenha a postura de ajudar o seu cliente sempre. E, por fim, mentalize o seu cliente comprando. Você tem que mentalizar ele lá fechando 125 pontos dele lá no programa de fidelidade. Tem que fazer isso. Não dá para você ficar lá de corpo presente, mas a sua mente está falando, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Você está se sabotando. É a famosa autossabotagem. Você está, não, olha, ele é médico, aí ele fez essa pergunta e agora, o que é que eu vou dizer? Se você não sabe, diga, eu não sei. Eu vou estudar. Que bom que o senhor me fez essa pergunta porque está me forçando a aprender. Muito obrigado. É isso, humildade. Você vai ganhar o teu cliente. Então mentaliza ele comprando, mentaliza ele fechando a tua venda, mentaliza ele, como eu falei, fechando lá os 125 pontos no programa de fidelidade. Tá? Então, não tenha medo. Encare o desafio. Sobre o preço. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o preço. Algumas pessoas elas têm medo, mas têm medo mesmo de falar o preço. Fala tão bem do produto. Não, o produto é excelente, ele tem fatores de transferência, ele tem vitamina C, tem ascorbato de zinco, aí explica o que é ascorbato de zinco, aí fala que tem levedo de cerveja, aí fala que tem o cogumelo, e você fala tudo do produto. Ah, é? Nossa, que maravilha, ele é bom para isso, para doenças autoimunes, e aí você começa a falar de todos os produtos, você começa a falar de tudo. Ah, é, e o produto, e o cliente está animado, né? E quanto custa? Então, né? Aí começa a dar desculpa. Cara, não tem coisa mais chata, para não dizer errada, de um vendedor fazer do que começar a dar desculpa do preço do produto que ele nem deu ainda. Não é para dar desculpa nunca, mas muito menos antes de você falar o preço. Então não tenha medo. Agora, sabe o que é que acontece? Algumas pessoas elas têm medo por alguns motivos. Alguns motivos. Um desses motivos é que você não acredita no seu produto. Você não acredita no seu produto. Se você acreditar no seu produto, se você acreditar que, por exemplo, os fatores de transferência, se você acreditar que o zinco, se você acreditar que a vitamina C, que toda aquela fórmula patenteada vai realmente trazer um benefício absolutamente real para o teu amigo, para o teu pai, para o teu vizinho, para que seja lá quem for, para o teu cliente, e que você usa e você já sentiu isso em você, como eu uso e como eu senti e sinto na minha saúde, o preço vai ficar barato. E a gente vai falar um pouquinho já sobre isso. Então, acredite em seu produto. Você precisa acreditar. Você tem que estudar, tem que conhecer na teoria, mas claro e evidentemente você também tem que conhecer na prática. Você tem que ter um testemunho do que você está vendendo. E aí com isso você vai ter confiança na sua voz. Você vai trazer confiança naquilo que você está dizendo. O preço, quanto é?
custa R$ 375. Um frasco com 90 cápsulas. Isso é confiança. Por quê? Porque o preço vai ser diminuído para aquilo que o produto realmente tem. Deu preço com tranquilidade e firmeza. Não tenha medo. Não fique se desculpando. Ah, então, né? Sabe como é na carga tributária aqui no Brasil, né? Então, por isso que o produto fica um pouquinho mais caro, né? E fica 375. Né? Quase não fala. Você quase não abre os dentes para falar o preço. Para com isso. Você está tão confiante no produto e fala o preço assim? Não. Se você tem confiança no produto, você fala também com confiança o preço. Preste atenção. Para de bobagem. Não tenha medo, não. Outra coisa é que às vezes a gente julga o bolso dos outros pelo nosso. Não, mas eu acho que ele não vai conseguir comprar, né? Não, porque ele isso, porque ele aquilo. Você começa a supor. Você até pode saber realmente algumas coisas da família, da vida deles e tal. Mas você não pode julgar por eles. O julgamento é deles. Eles é quem vão dizer se precisam daquele produto. Você sabe que precisa, mas eles é quem vão dizer se vão comprar. Se vão efetivamente adquirir aquele produto para usar em casa, para usar com sua família, com todo mundo. Ou só ele próprio, ou você vai ser você vai ser 10. Então não julgue. Então algumas pessoas elas julgam o bolso dos outros pelo seu próprio. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E aí depois que você falar o preço, você faz silêncio e espera a resposta. Pronto. Perguntou o preço? Perguntou. Você falou tanto. Ah, que maravilha, faz isso, faz aquilo, mostrou o vídeo, blá, blá, blá. No time certo, né, gente? Tá? Nunca esquecendo disso. Quanto é? Tanto, R$ 375. Espera. Vê o que ele vai dizer. R$ 495. Uma das técnicas que eu particularmente uso e eu indico a todos usarem é dê o preço mais alto. Você vai dizer, olha, esse produto custa R$ 495, um frasco. Dê o preço alto. Porque normalmente as pessoas, é comum, né? Chega a ser normal, aqui no Brasil principalmente, de a nossa cultura, qualquer preço que a gente ouça, vai dizer, não, tá caro e tal, né? É normal. Então se ele vai achar que tá caro, então dê logo um preço mais alto mesmo. Porque se você falar R$ 200, vai dizer, nossa, tá caro. Então fala logo que é 500, R$ 495, um frasco. Por quê? Porque você vai ter um degrau. Olha, mas aí, olha, ele vai falar, né? Ele vai dizer, nossa, tal, ele vai reagir a isso. Aí você vai perguntar, tem algumas coisas que eu vou falar aqui depois. Eu estou enrolando porque eu não quero dar spoiler daqui pra frente. E aí depois você baixa o preço, vai fazer, comprando comigo aqui nesse link você vai ter um desconto aí de 25%. E melhor você se cadastrar que você vai ganhar aí outros benefícios para a fidelidade, explica. E aí vai baixar o preço para ele, tá bom? Vamos lá, vamos para o que eu ia falar de spoiler. Quero chamar a atenção para vocês aqui o seguinte, respondam para mim, anota, você vai fazer essa pergunta, coloca aí agora no teu caderno, uma hora eu tô sem caderno, você não tem vergonha na cara, né? Eu falei lá no primeiro vídeo para você ter caderno, anota tudo. Anota, não é no celular não, anota no caderno, papel e caneta, tem gente que não sabe nem escrever mais porque só usa celular, tá? Então vamos lá, coloca aí, o que é preço para você? O que é preço? O que é valor? Qual é a diferença entre preço e valor? Estou parado porque eu espero que você esteja escrevendo agora. O que é preço para você? Resuma em 5 palavras o que é preço. E também resuma em 5 palavras o que é valor. Tem diferença? Óbvio que tem. Tem muita diferença. O que é preço e o que é valor? Vamos lá. Preço é o que é o que o cliente, é o que a gente paga. E valor é o que a gente leva. O preço é monetário. Valor não dá para mensurar. Preço é dinheiro. Valor é benefício. Então, preço versus valor. Você está vendendo um produto focado no preço ou no valor dele? Se você estiver vendendo um produto focado no preço, você vai vender bem pouco. Agora, se você estiver vendendo um produto focado no valor dele, aí você vai vender bem mais, mas bem mais mesmo. Por quê? Porque o cliente ele vai enxergar o valor
E o valor, em comparação com o preço, vai ser tão discrepante que ele vai fazer um vale a pena demais. É o famoso custo-benefício. Quem nunca ouviu falar na relação custo-benefício? Ah, vamos ver aqui a relação custo-benefício. Você vai lá no supermercado e você quer comprar, sei lá, leite em pó. Ou você quer comprar uma garrafa de água, qualquer coisa. Aí você vê lá uma garrafa de água de 500 ml. Uma garrafa de água de 500 ml está R$ 2. Aí você vê uma garrafa de 1,5 litro. Esse 1,5 litro está custando R$ 3,99. Qual é melhor? Você vai pagar mais na garrafa de 1,5 litro, mas vai ter mais água. Então a relação custo-benefício é melhor. Você vai pegar de garrafa de 1,5 litro. Preço e valor. Se você estiver pensando no preço, você vai pegar de 500 ml. Por quê? Porque ela é R$ 2. Você vai tirar do seu bolso R$ 2. Agora, a outra, você vai tirar R$ 4, né? R$3,99. Tá pensando no preço. Agora tá pensando no valor, o que é que você vai levar, é isso. Tá? Então, grava isso, bota dentro da tua cachola aí. Preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então, venda o teu produto, venda toda a nossa linha da For Life, o valor deles, não venda o preço, venda o valor. A sua venda é em cima dos benefícios do produto. O que é que eles fazem, para que eles servem, o que é que você vai ter de ganhos. O que é que você teve de ganhos? O que é que o cliente vai ter de ganhos? Os benefícios. Isso é o valor. Aí vai fazer mais sentido. Vai fazer mais sentido não, vai fazer total sentido. Ok? Claro, todo mundo sabe da carga tributária do Brasil. Você não precisa falar disso. Talvez você cite lá na frente, quando for explicar que o preço varia um pouquinho de estado para estado, né? Não tem aquela coisa. Só isso. E pronto. Fale o valor, 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 valor. Sempre, valor. Sempre em cima do valor, tá? E aí, sobre o valor, vamos entrar agora na porta do valor. Abriu o valor, sabe entender o que é valor? Vamos entrar nesse caminho de valor. Primeira coisa, mais emoção e menos razão. Razão é número, número é preço. Emoção, valor. Por quê? Porque emoção é coração, não é cognitivo. Beleza? É emoção, valor. Aí você está falando mais sobre a emoção. Você precisa falar não com o cérebro da pessoa, você precisa falar com o coração dela. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Para falar de valor, usando os nossos produtos, você vai sempre, sempre trazer aquela questão, eu vou falar aqui já já, aí, trazer aquela questão de ter versus não ter, né? De você ter os benefícios de usar o produto versus as dores de não usar os produtos. O que é dor? É dor no braço? É dor de falta, é dor de problema, no modo geral. Tá? Que pode ser dor também, né? Literalmente falando. Então, benefícios de ter versus as dores de não ter, de não usar o produto, tá? Então você vai falar o seguinte, olha, eu vou falar da minha experiência, tá? Então, quando 2019, eu estava viajando e eu tive uma grande crise de coluna, né? Dei um jeito muito forte na coluna, que para resumir a história, para não ficar longo aqui o nosso vídeo, eu passei 3 meses, pessoal. Foram 90 dias que eu passei para me recuperar. Eu fui em hospital, eu fui na urgência, tomei injeção, tomei isso, tomei aquilo. Fizeram raio-x, fizeram ressonância magnética. Eu esqueci agora. Fui em quiropraxista, fui em acupuntura. Eu fui do outro também, no fisioterapeuta. Eu fui em tudo. E não deu jeito. Foram 3 meses para me recuperar. O meu filho mais novo, né, Theo, que tem 1 ano e 10 meses agora, enquanto esse vídeo está sendo gravado, ele tinha poucos meses. Poucos meses não, ele tinha um pouco. Acho que tinha nem 2 meses, ele nasceu em julho, isso foi em agosto. 1 mês e pouco para 2 meses. Eu fiquei 3 meses, 90 dias sem andar direito, andando com a coluna em S, não conseguia sentar, não conseguia deitar, não conseguia ficar. Todas as posições que eu ficava doía. E não teve jeito. Meu corpo precisou de 3 meses para entender o que estava acontecendo e resolver. Por que eu estou contando essa história? Quando eu comecei a usar os produtos da For Life, com, sei lá, poucos dias usando os produtos da For Life, eu estava usando o Transfer Factor Plus, eu tive a mesma crise de coluna. Exatamente nessa mesma sala que eu estou agora, depois de assistir a minha aula, né, que faço alguns cursos, eu levantei e
do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu disse, caramba, não acredito. Aí me veio um desespero, porque eu pensei, eu vou passar a mesma coisa que eu passei lá em 2019. Eu vou passar 3 meses. Eu vou ter que ir no hospital, fazer tudo, e não há nada. E o desespero tomou conta. E eu fui no hospital, eu tomei injeção, e nada, eu fui no hospital, tomei injeção e voltei, parecia que eu tinha ido lá beber água, não aconteceu absolutamente nada, nem aliviado na hora ficou. Só que qual era a diferença? Eu já estava tomando os produtos For Life. Amigos, com 7 dias eu estava 100%. 7 dias, com uma semana eu estava 100% normal, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei abestalhado, como fala aqui no Nordeste. Eu disse, não acredito. Eu olhei pra minha esposa assim, Amanda, que macumba é essa, né? Brinca. Gente, como é que pode? Aquilo pra mim foi muito forte, mas foi muito forte mesmo. E eu entendi, simples. Com o gás, né? Dentro do meu sistema imunológico, como os vídeos falam, né? Aquele combustível de foguete, o que meu corpo precisou de 90 dias lá em 2019, agora ele precisou de 7 dias só para fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Que foram 90 dias, aqui foram 7. Então, isso é benefício. Eu contei essa história para vocês, você tá lá pensando no preço? Você realmente estava pensando no preço? Estava pensando na dor, estava pensando no resultado, estava pensando, eu quero isso para mim. Você acha que é diferente com o seu produto? Você acha que é diferente com o seu cliente? Lógico que não. Então, benefícios versus dor. Beleza? E aí você vai tocar o coração dele para que ele abra a carteira. Assim que funciona. E ele vai comprar. Ele vai comprar. E quer saber? Ele vai comprar de novo. E de novo e de novo. Não minta, fale sempre a verdade. Mora não tenho história nenhuma com os produtos da For Life. Eu não tenho doença, eu uso tal, mas nunca senti uma coisa assim. Então não minta, não invente história. Conte história de outras pessoas. Conte a minha história. Conte enfim. Mas não minta. Por favor, não minta. Use sempre da honestidade. E aí a gente chega na negociação. Caraca, isso tudo não era negociação? Não. Quer dizer, era. Né? Porque tudo é negociação. Né? Mas é quando chega no momento final. Qual é o momento final? Aquele momento em que você apresentou o produto, em que você explicou, blá blá blá, perguntou, respondeu, fez mais perguntas, tirou as dúvidas, mostrou o preço, falou do valor, a necessidade, a importância, fechou isso tudo, pronto. Agora é a hora de fechar a venda. Como é que faz, né? Você vai mandar um link, ele vai se cadastrar, vai ser só no shop, né? na sua loja virtual. Então a primeira coisa, mantenha a tranquilidade. Você precisa fazer as perguntas para ficar no controle. Isso é uma dica, gente, ó. Vou deixar em negrito depois. Dica, anota. Quem faz pergunta está sempre no controle. Quem faz pergunta está sempre no controle. Por quê? Porque você é quem faz a pergunta, o outro é quem está respondendo. Então você está conduzindo, você está levando, você está ali no leme daquele navio, tá bom? E aí esteja munido de informações. Não tem coisa mais chata do que alguém receber uma. É normal, né? Uma, duas perguntas, talvez você não saiba. Dentre 50, uma, duas perguntas você não saiba. Mas ele faz 3 perguntas e você não sabe 2, é complicado. Então tem que saber. Uma vez eu estava na Centauro, vou fazer um merchan aqui da Centauro, positivo, né? Porque vocês vão lembrar da Centauro, mas é um pouco negativo essa situação. Eu entrei lá na loja, eu queria um tênis, determinado tênis. Eu comecei a olhar, procurei e tal, gostei. Fiz, você tem esse tênis aqui da cor tal? Aí disse, só um momentinho. Aí ele saiu, sei lá, 1 minuto depois ele volta. Tem sim, senhor. Nós temos cores A, B e C. Eu fiz, legal. Você tem 43, 44? Só um momentinho. Aí ele saiu, mais 1 minuto e pouco, 2, sei lá, ele voltou. Temos até 44. Eu digo, certo. Aí eu fiz mais umas 2 perguntas que foram a mesma coisa. Ele foi lá e voltou. E eu percebi nas 2 últimas vezes que ele estava indo até outra pessoa. Provavelmente ele era novo, estava em treinamento lá, não sei. E eu disse, amigo, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com aquele amigo teu lá, tá? Obrigado. Eu fui lá. Por quê? Porque ele não sabia tirar as minhas dúvidas. Ele não estava ali me ajudando. Ele estava sendo um pombo correio. Nossa, Morano, mas que chatice tua, né? Talvez, gente, eu talvez seja um pouco chato mesmo. Talvez eu tenha sido um pouco chato ali. Não fui grosso, não tem nada desse tipo com ele. Mas eu percebi que ele estava em treinamento, eu estava com pressa. Agora, se ele tivesse com o treinador do lado dele, provavelmente nada disso teria acontecido, né? Então é importante estar munido de informações. É muito importante a gente saber, né, do que, pelo menos aquelas perguntas básicas, né?
que o cliente ele vai ter, aquelas que são perguntas padrão, né? A gente tem que ter essas informações. Se tem uma pergunta aí que fugiu pela tangente, uau, não esperava esse tipo de pergunta, olha, eu não sei, infelizmente isso realmente eu não sei, eu não posso te passar uma informação aqui que não é verídica, eu vou buscar e depois eu te informo. Acabou, seguem adiante, tá? Então, assista esse vídeo, eu gosto muito desse vídeo. Ele é de um trecho, né, do filme A Vida é Bela. Acredito que vocês já devam ter ouvido, né, assistido também. Mas vamos lá, presta atenção nele aí como um garçom. Deixa eu aumentar o volume aqui, legal. Vamos lá. Guido, Sim? a cozinha já fechou? Não há mais ninguém? Por quê? Chegou um senhor de Roma, do ministério. Ele quer jantar. A cozinha está fechada. Que pena. Você ganharia uma boa gorjeta. A cozinha está aberta. Fique à vontade. Por favor. Obrigado. Doutor, o senhor não vai comer nada? Não. Boa noite. Soube que a cozinha está fechada. Talvez tenha alguma coisa fria. O que acha? Ora, aqui é tudo muito bom. Escolha. Alguma coisa. Carne. Temos uma bela bisteca bem gorda, o carneiro, rins e fígado frito depois de empanado. E também temos peixe. Peixe. Muito bem. Temos um robalo bem gordo, ou bacalhau refogado em presunto, ou grand meunier, ou também tem um salmão magro e... Um salmão. Muito gentil. Guarnição? Também tem guarnição? Sim, claro. Temos cogumelos fritos, ou batatas puxadas em manteiga de Nancy com creme de peixe, ou também... Não teria uma saladinha leve? Se não, nada. Uma saladinha leve. Pena, os cogumelos fritos estão muito bons mesmo. Então já vimos salada leve, salmão magro e um copo de vinho branco. Perfeito. E o mais rápido que puder, por favor. Eu farei o possível. Pronto. E aí, o que é que deu pra pegar aí desse trecho? A gente falou sobre observar, não foi? Primeiro, ele chegou muito claramente, alguém de uma importância maior. O restaurante já estava fechado. E ele disse, ó, o que tiver aí serve. Daí ele observou o ambiente dele. Ele viu, né, que a outra pessoa lá na mesa não tocou em nada do jantar dele. Nada. Ele observou, viu o que é que ele tinha disponível, porque a cozinha já estava fechada, e ele ofereceu. Primeiro ele fez pergunta. Vamos assistir de novo, eu vou pausando para que vocês entendam, né? Para que vocês percebam o andamento de tudo que a gente está falando aqui. Guido, Sim? a cozinha já fechou? Não há mais ninguém? Por quê? Chegou um senhor de Roma, do ministério. Ele quer jantar. A cozinha está fechada. Que pena. Você ganharia uma boa gorjeta. A cozinha está aberta. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, olha o chefe dele, né? Tá fechada a cozinha, não tem mais ninguém. Falei, oh, que pena, você ganharia uma boa gorjeta. Ele usou um gatilho. Falei, opa, peraí, é dinheiro para eu quero, eu dou um jeito. Né? Primeiro aprendizado, vamos lá. Fique à vontade. Por O favor. cliente chega, atende bem. Ele olha, agora, Doutor, o senhor não vai comer nada? Não. ó, vai comer nada, ele olha, observa o que é que tem lá, beleza. Boa noite. Aí ele vai atender o cliente. Soube que a cozinha está fechada. Talvez tenha alguma coisa fria. O que acha? Ó, Olha aí que interessante. Ele vai fazer, olha, ele faz. Ele diz agora, preste atenção, ele vai dizer o seguinte, escolha, né? Tá aí na legenda. Fez aqui, tudo é muito bom, escolha. Que isso? Ele tá querendo ouvir o cliente. Escolha o que é que você quer. Ele quer ouvir o cliente. E ele fala, algo leve. Aí ele dá uma dica. Vamos lá, sigamos. aqui é tudo muito bom. Escolha. Alguma coisa leve. Bom, então temos carne. Se é alguma coisa leve e ele só tem aquilo lá para oferecer, ele primeiro ouviu a informação do cliente, a necessidade, o que é que o cliente quer, o que é que está na mente do cliente, né?
Ele quer algo leve. Ele vai conduzir, essa é a palavra, ele vai conduzir para a escolha daquilo que ele tem, daquele único prato que já está pronto que ele pode oferecer. E ele começa a falar outras coisas que não são leves, são coisas gordas. Olha aí, sigamos. Temos uma bela bisteca bem gorda, o Bisteca carneiro, gorda, rins e fígado frito depois de frito, empanado. E também temos peixe. Peixe. Aí peixe. Muito bem. Claro. Temos um... De todas as opções, o peixe é a única coisa leve, que é o que ele tem lá. Próximo. Robalo bem gordo, ou bacalhau refogado em presunto, ou grand meunier. Peixes ou gordos. também tem um salmão magro. Salmão magro. Um salmão, muito gente. Vai escolher o salmão. Guarnição? Também tem guarnição? Sim, claro. Temos cogumelos fritos. Outra coisa que ele vai dispensar, batatas cogumelo fechadas em frito, manteiga, com batata creme de com peixe, manteiga. ou também- Não teria uma saladinha leve? Pronto, aí ele deu a dica e acabou. Foi a boa Saladinha sorte. leve. Pena, os cogumelos fritos estão muito bons mesmo. Então já vimos salada leve, salmão magro e um copo de vinho branco. Perfeito. No final do copo de vinho branco, ele só... Já fechou, né? Vou só oferecer aqui que ele já vai acatar sem dúvidas. E o mais rápido que puder, por favor. Eu faria o possível. Vou fazer o possível, mais rápido. Vou pegar a mesa do lado e vou trazer aqui pra você. Pronto, gente. É isso. Pronto. Eu gosto muito desse vídeo. Todas as vezes que assisto, a gente aprende, a gente absorve sempre algo novo. Então nós precisamos ser observadores, nós precisamos fazer perguntas, nós precisamos entender o que é que está na mente do cliente e oferecer aquilo que ele precisa, tá? Isso é muito, muito, muito forte, muito bacana, muito necessário para uma negociação, em uma venda, tá bom? E a gente fala sobre solução. Na verdade, gente, o que o cliente quer, resumindo, o que qualquer cliente quer é que nós tenhamos a solução para os problemas dele. É isso que ele quer. Ele não quer mais problemas, ele não quer, ele quer a solução. Ah, talvez alguém vá conseguir lhe ajudar, ele quer você consegue solucionar o problema dele? Se ele se ele perceber que você consegue solucionar, ele vai ficar contigo. Senão ele vai dar as costas, vai embora atrás de outro que solucione o problema dele, tá? Então, fiquem em mente isso. E aí a gente chega nas objeções, né? Geralmente as objeções acontecem depois que a gente fala o preço, não o valor, a gente fala o preço do produto. E a objeção mais comum é aquela que a gente vai parar e vai ter que voltar. É aquela que vai parar e é que a gente vai voltar. Então a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que vocês se acostumem com o não. Você precisa se acostumar com o não. E quando eu falo se acostumar com o não, não é aquele não de, eu falei com um cliente, ele disse não, eu fui embora. Eu falei com 2, falei com 10, eu falei com 50 clientes e todos disseram um não e eu fui embora. Mas o que vai dizer sim vai chegar. Ele vai chegar. Mas não é esse não que eu estou falando. São os nãos do mesmo cliente. Os nãos em uma mesma negociação, em uma mesma venda, em um mesmo bate-papo. Os nãos que você vai ter ali que vencer um a um até chegar no sim. Esses são os nãos que você tem que se acostumar. Claro que nem todos os nãos terão um sim no final. Né? Pode ser que o não seja o último mesmo. E você vai pro próximo, tá? Mas o que eu quero dizer é, se o cliente disse não, aí você, no primeiro não, você vai embora e desiste. Não pode ser assim. Tá? Você tem que vencer essas objeções. E aí o que acontece? Olha só. Quando você encontrar uma objeção, quer dizer que o cliente está interessado no produto. Se o cliente disser não e for embora, não e desligar a conexão, não e te der as costas, não e pedir para você sair, aí realmente ele não quer mesmo e não tem conversa. Agora, a maioria das vezes não é assim que funciona. A maioria mesmo, a esmagadora maioria não é assim que funciona. Como é que funciona? É assim, não. Mas você tem outro produto? Não. Ele serve para o joelho também? Não. A minha esposa está grávida, ela pode tomar? Não. Criança toma também? Não. Tem alergias? O que é que eu quero dizer com isso? Que quando o cliente ele diz não e logo em seguida ele faz mais perguntas, ele tá ali, sabe? É como uma mulher, vamos lá, eu vou dar 2 exemplos, uma mulher e depois com um homem. É como uma mulher que entra em uma loja para olhar uma bolsa, sei lá, Carmen Stefano, sei lá, qualquer marca aí. Você vai lá, Louis Vuitton, né?
Qualquer bolsa, não importa. Você entra lá na loja, pega lá a bolsa, ela tem aquele couro lindo de jacaré australiano. Aí tem aquela cor maravilhosa, tem aquela do jeito que você queria, que combina com aquele sapato, que combina com aquela meia, que combina com aquele vestido, que combina com tudo, com aquele brinco, que combina com tudo. Você começa a arranjar ali motivos para comprar aquela bolsa. Aí você chega lá na bolsa, chega lá no vendedor e aí fala, quanto tá essa bolsa? Fala, essa bolsa aqui. Aí começa a falar dos benefícios do produto. Benefício. Ela tá custando só 1.915 para você hoje, em 2 vezes no cartão sem juros. Aí você fala, tá cara, né? Mas ela é tão linda, né? Tá cara, né? Mas olha esse espaço interno, olha essa textura. Aí começa, você disse que não, mas começa a olhar mais coisas, começa a abrir, tem um outro modelo, um pouquinho mais barato. Você disse não diversas vezes, mas você quer, tá interessada. Do mesmo jeito é o homem. Você chega lá no carro, por exemplo, vai comprar um carro, chega lá e tal, fez aí o carro, olha o valor do carro, olha o valor que eu quero dizer, o que é que ele tem, né? Os benefícios dele. Teto solar, vidro elétrico, enfim, todas essas coisas de carro. E aí no final, fez, quanto é que tá custando esse carro? Fez, tá custando 69 mil. 69 mil. Caro, né? Quantos quilômetros rodado ele tá mesmo? Pneu dele, deixa eu ver como é que tá o pneu. Olha o pneu. Aí você abre o capô, liga o carro, vamos dar uma voltinha? Como assim? Se tá caro, não dá pra você, vai embora. Se a bolsa tá cara, não dá pra você, vai embora. Esse é o não definitivo. Agora, é o não e fica namorando, é o não e fica olhando mais ali o catálogo, olhando a revista, e não e isso, ai que lindo, e não que isso, será que... Então ele tá interessado. O único problema, provavelmente, é como é que ele vai fazer para levar, qual é o que ele vai levar. Ele quer, ele só não sabe como vai pagar, nem qual vai levar. Ele tá interessado, tá bom? Então, por favor, vençam esses nãos. A melhor forma de superar os nãos é demorar em seus argumentos. Com o tempo não parecerá ruim para o cliente. Você vai começar, ele vai dizer não, você vai falar, mas isso, mas aquilo. Começa a vencer os argumentos. A gente vai falar sobre vencer os principais argumentos agora. Quais são essas principais... Vencer as principais objeções agora, né? Quais são as principais objeções? Eu acho que a primeira e maior de todas é uma que na maioria das vezes é mentira, inclusive. Qual é? Está caro. Morando, como assim mentira? É mentira, essa não é a principal objeção. Não é a principal objeção. É a primeira que é dita. Ela se torna principal para o nosso treinamento aqui, porque ela é, na maioria das vezes, a primeira objeção a ser falada pelo teu cliente. Mas não é a real. Até pode ser, mas talvez seja a segunda, a terceira real objeção. Mas eles falam só essa como primeira. Não é que tá caro, é que ele tá desempregado. Não é o preço do produto, é que ele não tem dinheiro. Pronto. Não é que tá caro. Entendem? Não é que o produto que pagar 495 reais ou 375 reais num frasco de Transfecto Plus tá caro. É que ele não tem dinheiro, por quê? Porque tá desempregado, ou é porque o cartão dele tá sem limite. Não é a real objeção, mas ela se torna a principal porque é uma das primeiras que as pessoas falam. Agora, como é que você vence essa objeção tá caro? Você vai dizer, não tá caro. Ele vai dizer, tá caro. Ele vai dizer, não tá caro. Aí vai ficar nessa briga, tá caro, não tá caro, tá caro, não tá caro? Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam sobre vencer objeções. Para que você vença objeções, você tem que responder todas as objeções com uma pergunta. Isso é uma dica de ouro para qualquer negociação com teu filho, com tua esposa, com teu marido. Responda qualquer objeção com uma pergunta. Por quê? Porque quem pergunta tá o quê? Parabéns, está no controle. Então você está no controle. Nossa, Moroni, tá caro, hein? É carinho esse preço, hein? Rapaz, aqui no Brasil, aí começa falando lá, tá caro, né? Aí você vai e fala, como assim caro? Pergunta pra ele. Deixa ele falar, meu amigo. Tá caro no Brasil, imposto, desemprego, blá, blá, blá. Como assim caro? Não, tá caro, né? Não, como assim caro? O que é que pra você o produto tá caro? Não é que tá caro. É que na verdade o meu cartão... Opa, peraí. Então não é que o produto tá caro. É que na verdade o teu cartão alguma coisa. Ou que isso ou que aquilo. Aí ele começa a abrir
o que realmente é, qual é o principal problema, qual é o principal ponto dele não estar conseguindo naquele momento fechar aquela venda. Tem outras, né? Você pode vender produtos menores, tal, outras formas de pagamento, por aí vai. Outra pergunta que você também pode fazer, né? Você pode fazer, tá caro em relação ao quê? Ó, forte, né? Tá caro em relação ao quê? Se disser que tá caro em relação sei lá, a um transfactor, não é transfactor, vai, a um fator de transferência manipulado, por exemplo, preço, pelo preço, sim, ele é maior mesmo. Mas você quer comparar? Você quer comparar um frasco de fator de transferência manipulado em uma farmácia com, sei lá, higiene duvidosa? Ou pior ainda, né? Que é o principal ponto. É que você vai ter lá uma quantidade infinitamente menor de moléculas e fatores de transferência em uma única molécula, desculpa, em uma única cápsula nossa é o equivalente a 30 litros de colostro. 30 litros de colostro em uma única cápsula. Bilhões e bilhões de moléculas e fatores de transferência em uma cápsula. De forma que em um frasco manipulado na farmácia tem alguns milhões só. Então, cara, em relação ao quê? Se você realmente estiver comparando um frasco de Transfactor Plus em relação a uma garrafa sei lá, a um frasco de zinco lá na farmácia, sim, ele é mais alto mesmo. Por quê? Porque não dá para comparar o produto pelo produto. Você está comparando preço pelo preço, mas bora colocar o valor? Preço tá ok, mas e o valor? Entende? Então faça perguntas para que você possa entender as reais objeções, tá bom? Outra objeção, né, que é bem famosa, bem comum, é dizer, não, amanhã eu faço, amanhã eu compro, agora não dá porque isso, porque aquilo e tal. Aí você fala, ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Você sabia que segunda-feira é o Dia Mundial da Saúde? Sério? Segunda-feira. Só que não é essa próxima segunda, não. Toda segunda-feira é o Dia Mundial da Saúde. Como assim? Toda segunda-feira o povo diz que vai começar a academia, que vai parar de beber, que vai parar de fumar, que vai fazer um regime, que vai fazer uma dieta, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer... Toda segunda-feira. E o que é que acontece? Fala aí pra mim, o que é que acontece? Nada. Por quê? Porque se você quiser começar, você começa agora. É sábado mesmo. É terça mesmo. Não tem que esperar segunda-feira. Por quê? Porque isso é uma desculpa esfarrapada pra você não tomar uma decisão agora. Aí bota pra depois. Aí na segunda, mas hoje, né? Porque essa segunda, né? Vamos deixar pra próxima. E aí você passa 6 meses, um ano, a vida toda, deixando pra segunda, e a segunda se torna o Dia Mundial da Saúde. Então, decisões importantes, nós não procrastinamos. Você está falando de saúde, você não está falando de outra coisa. Não está falando de uma roupa nova. Você está falando de saúde, de segurança para você e para sua família. Se você vai fazer uma viagem longa de carro e o cinto de segurança do teu carro está quebrado, os pneus estão todos carecas, você não vai trocar? Não é o pneu pelo pneu, é a segurança que aquilo representa. É a mesma coisa com a nossa saúde. Está todo mundo precisando de aumentar, reforçar a imunidade. Aí vai deixar para segunda-feira você está doente, aí morre. Nossa, que drástico, Morona. Acontece, a gente deixa as coisas para depois. E a segunda-feira, nesse exemplo, é algo, enfim, entre aspas, né? Porque a segunda é sempre deixar para depois, é procrastinar, tá? E aí você tem que aplicar o gatilho da perda. O que é o gatilho da perda? A gente vai falar disso nos próximos treinamentos, né? Específico de gatilhos. Mas o que é o gatilho da perda? É basicamente você dizer o seguinte, ó, tudo bem, né? Você pode deixar para segunda-feira, né? Se enfim você quiser, mas essa promoção, por exemplo, de comprar... A gente teve uma promoção recentemente, né? De comprar 3 e ganha o quarto. Ou é só até o dia 20 o programa de fidelidade. Se você comprar segunda-feira, já é depois do dia 20, você vai perder. Tem diversas informações que você precisa de ter essas informações para usar o gatilho da perda, né? E aí você vai naquela, vai, e se, né? E se, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que nesse tempo é prioridade a saúde, se é prioridade, então não deixa para depois não. Não deixa para depois e faz isso agora, tá? Só inicia a negociação depois de ter terminado a venda. O que é isso, Morano? Você só vai iniciar a negociação depois de ter terminado a venda. A venda é o momento onde o cliente decide comprar. A negociação é o momento onde ele decide como ele vai pagar aquilo que ele escolheu comprar. Ele decide comprar na venda. Beleza, decidi, eu quero esse produto, eu preciso, mais do que eu preciso desse produto.
Agora você vai ver como você vai pagar, qual produto você vai escolher. Aí é a negociação. Então, depois que terminou a venda, vendeu, beleza. Agora vamos negociar qual vai ser e como vai ser. Certo? Isso é negociação. Beleza, gente? Maravilha. Então, dúvidas? Se vocês têm dúvidas, coloca aqui no comentário. Eu vou responder a todas na medida do possível. Peço ajuda também para todos aqueles que já estão conosco, que têm experiência e também possam contribuir com as suas experiências e com as sua carga de vida. Tá bom? Então, é um prazer. A gente se vê no próximo treinamento. Valeu!